Olá, feliz ano novo! Eu sou a Greta Lira e nós estamos no segundo dia da nossa leitura anual. E eu queria refletir um pouco com vocês sobre Gênesis, capítulos 4 a 7. Como você vai ver, muita coisa aconteceu nesses capítulos. Nós temos a história de Caim e Abel, nós temos a linhagem de Adão, nós temos até gigantes e nós chegamos também na história de Noé e a arca. Então muita coisa se passou, muitos anos se passaram em poucos capítulos, mas tem muita riqueza aqui, então eu quero realmente te encorajar a refletir, a sós com Deus, sobre o que ele gostaria de falar com você. Mas eu queria ressaltar algumas coisas que ele falou comigo. Começando com a história de Caim. Nós vemos que Deus está presente, nós não temos contexto histórico de como que estava o mundo na época de Caim e Abel. Nós só sabemos que a queda aconteceu e tudo foi afetado. E aí, então, nós temos Caim que oferece para Deus fruto do seu labor e o Abel, que também fez igual. Porém, Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim. E aí, Caim fica todo triste, deprimido, e Deus chega e fala para ele: por que você está triste? Se você faz o bem, você será aceito, não é assim? E aí ele dá um alerta para o Caim, e Caim, ele não pega. Deus vem e fala para ele de forma presente: Caim, cuidado, o pecado está realmente ao seu redor, querendo dominar você, só que você tem que dominar. E aí então Caim sai e mata seu irmão. E aí nós temos então o contraste disso, que é o Noé, que nós temos o contexto da época de Noé, que o mundo estava assim completamente acabado. O homem, Deus até chegou ao ponto de se entristecer de ter criado. Porém, Noé achou favor aos olhos de Deus. E aí então Deus decidiu não acabar com tudo, mas salvar ele e a sua família e então a humanidade. Então a minha reflexão é, olhando para esses textos e também para esse ano, como que é que nós vamos lidar com a palavra de Deus? Porque certamente ele falou para o Caim o que era que ele precisava fazer em relação ao pecado. Ele precisava dominar, governar sobre o pecado. E certamente Noé, ele entendia isso quando não tinha mais ninguém que entendia, que ele precisava dominar sobre o pecado. Então a palavra de Deus veio para ambos os homens, só que os seus atitudes foram completamente diferentes. Sobre Caim caiu maldição, não somente nele, mas sobre a sua família. Sua linhagem foi afetada. E Noé, ele salvou a humanidade e também a criação. Então, que nós podemos, olhando para esses textos, olhando para a palavra de Deus, que é vida para nós podemos realmente assimilar o que é que Deus está falando e como que é que nós devemos responder. E eu gostaria de orar nesse sentido. Deus, obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor realmente traz vida para nós, ao olhar para as suas escrituras. Obrigado porque o Senhor continua falando conosco. Que nós possamos ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, mas Espírito Santo, nós pedimos empoderamento para poder agir conforme a Tua vontade. É disso que nós precisamos. Corações alinhados com o Senhor, em obediência, em adoração. E nós te agradecemos porque o Senhor é misericordioso. Deus, sua bondade e seu amor duram para todo sempre e nós te agradecemos por isso, nós te louvamos. Em nome de Jesus, abençoa os meus amigos aqui assistindo. Fala claramente ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.